Oi, então, vamos fazer o meu depoimento sobre o documentário de línguas, né? Tá, aqui eu anotei aqui umas coisinhas pra falar. O português é muito variável, que passou de uma língua rudimentar para uma língua complexa. E depois de complexo para uma língua novamente rudimentar, só que rudimentar de uma forma diferente, né? Porque toda língua, quando ela começa, ela é crua, né? Ela vai adquirindo potencial com o tempo. E isso a língua portuguesa tem de monte. E ela passou, né, desse estado rudimentar para o complexo, e após isso, essa complexidade foi dada bastante durante a Idade Média, né? A essas plataformas, assim, não exatamente da língua portuguesa, mas de qualquer outra língua, há um tempo atrás ficaria muito mais evidente, né, as explicações, porque as explicações elas exigiam mais expressões, e as expressões antigamente eram muito usadas justamente por isso. Não havia muita gíria, abreviações, e como isso voltou, né, com as abreviações, com as abreviações voltaram, né, vieram à tona nos últimos tempos, volta-se a um estado rudimentar. Mas, claro, não é o estado rudimentar de sem propriedade linguística, mas sim de síntese, né? Síntese de uma língua que é tão rica como o português brasileiro, que é um filho que se tornou maior que o pai, como fala no documentário, né? É o filho do português de Portugal. Vamos ver outra coisa. Uma coisa que um rapaz lá fala, que eu achei muito interessante, foi que ele falou o seguinte: se nossa língua não mudasse, claro, é uma língua muito variável, como eu falei, né? Então ela está sempre em constante mudança. Se nossa língua não mudasse, né, não variasse, estaríamos ainda falando latim. E faz todo sentido, porque o latim é uma língua atualmente estacionária, né, que não sofre mais variações, tanto que na linguagem científica o latim é muito usado, né, na taxonomia, né, na divisão de domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa classificação taxonômica binominal, né, que o Linneu fez, essa classificação por raças, a gente vê muito na língua latim, né, no latim. E é por isso que ela é usada nesse quesito científico, porque ela não sofre variação. Então é uma coisa a menos para se preocupar. Como a gente vê, né, no epíteto genérico e o epíteto específico de mosquitos, por exemplo, o Aedes aegypti, são termos de origem da língua latim. Vamos ver outra coisa. A língua portuguesa é muito acolhida em diversos países diferentes, de culturas diferentes. Talvez seja isso que a tornou, né? Talvez seja isso que tornou a língua portuguesa tão diversificada, tão cultural. E quando eu falo cultural, não quer dizer somente a cultura do sul, do Ba, do Tchê, e não só também a cultura do norte ou do nordeste, lá do Oxe, né? Ou do não falar o R, de arrastar o R, né? Como os cariocas fazem. Isso são variações nacionais, né, que ocorrem no Brasil, mas, como eu disse aqui, é acolhido em diversos países, como mostra no documentário, né, Moçambique, diversos lugares da África, China, Japão também, se eu não me engano, são lugares onde a língua portuguesa está presente, lógico, às vezes não com tanta força, mas ainda assim está presente, como em Moçambique, né? Um rapaz do documentário falou que na época dele
quando ele tinha, quando ele estava na adolescência, a TV de Moçambique só transmitia coisas em português mesmo, não o português de Portugal, o português brasileiro, que a gente conhece como brasileiro, né? E é exatamente isso que pode ter gerado tanta diversidade de cultura também na nossa língua, né? O que é muito bom. Só que, como a gente já sabe, né, a volta do sistema rudimentar da língua às vezes acaba com alguns termos, que nem eu vou falar aqui agora, o português perde espaço para o inglês no próprio Brasil. É isso que está acontecendo ultimamente, né? Como a gente pode ver, né, nas formas de comunicação, nos veículos de comunicação. Qual que é o maior veículo de comunicação, né? A internet. A internet é dividida em diversas plataformas que geram diversos conteúdos, e esses diversos conteúdos, às vezes, por ser ministrado ali por adolescentes ou pessoas que estão intimamente ligadas a gírias, né? Como a gente vê nos streamers, nos instagramers, eles falam muitas palavras em inglês para se referir às expressões que poderiam ser facilmente ditas em português. Porém, existe, né, uma expressão aí que eu conheço, inglesa, né, que norte-americana, né, no caso, que não existe um significado concreto, um significado que explica de certa forma muito bem no português brasileiro, que é a palavra cringe. Cringe é uma palavra que está entre... É quase impossível de descrever. Só que está entre eu não quero chegar perto e por um lado tá certo. Entendeu? É tipo isso, só que ainda não é exatamente. Por que é tão difícil de explicar? Porque não existe uma explicação linguística do nosso português, né, para esse tipo de palavra inglesa. Mas não é por isso que a gente tem que trocar, né, sempre palavras inglesas pelo português. Às vezes eu vejo programas que eles falam, eles que eu digo são os streamers, né, ou youtubers até, que falam job no lugar de trabalho, mindset no lugar de mentalidade, uma coisa que às vezes é fora do normal, porque a gente está no Brasil e eles começam a trocar termos. Não sei exatamente o porquê, mas tudo bem. A gente vê isso também no Facebook, né? Muita gente pega uma frase, às vezes, de um escritor, ou como no caso eu vi esses dias da Clarice Lispector. Ela pegou, né? Uma menina pegou uma estrofe assim da Clarice e traduziu para o inglês. E via-se claramente que as pessoas acham isso legal, né? Bom, tudo bem, né? Mas às vezes não é exatamente isso que acontece. E a minha opinião sobre isso tudo, sobre não exatamente o preconceito, né? Porque o preconceito eu vou falar na redação, mas a minha opinião sobre essas coisas que andam fazendo com a língua, né? Com muita gíria às vezes. Não que não seja legal, não, é legal. Às vezes a praticidade é uma coisa muito importante. Por que o inglês, por exemplo, é uma língua considerada universal? Porque é uma língua prática, é uma língua, assim, usada pelos ameríndios, né? Pelos primeiros ameríndios, os primeiros colonizadores da América do Norte. E esses termos, eles foram criados com base em uma fácil comunicação, né? Não exatamente em diversas expressões que lhe fazem mostrar realmente o que se sente. Claro que uma palavra ou outra, como eu dei o exemplo do cringe, pode sim gerar uma confusão, né? Porque não dá para explicar exatamente
no português, mas a maioria das vezes não. E eu acredito que isso deveria ser não combatido, mas menos normalizado, porque a partir do momento que você normaliza a introdução de uma outra língua na sua de forma não benéfica para a sua, você perde de certa forma essa riqueza da sua língua. E o Brasil, né, possui a língua portuguesa, outros países também possuem, como eu já citei, perdem às vezes um pouco da riqueza dessa língua, dessa cultura, né, dessa diversidade de palavras. Como fala também um rapaz no documentário, quanto mais uma língua possui palavras, né, possui expressões, mais os seus conhecedores, né, conseguem se expressar e mostrar os seus sentimentos com ela. Às vezes o teu inglês, o teu chinês não vai, o teu japonês não vai mostrar exatamente, o teu espanhol, né, não vai mostrar exatamente o que você está sentindo. E claro, existem exceções, como eu disse, e o português brasileiro às vezes, na maioria das vezes, pode sim mostrar as principais coisas que você sente, né? E caracterizar bem isso, sem perder nada, né, da sua língua, sem precisar usar termos estrangeiros para explicar isso. Então é isso aí. Terminei.